E aqui estamos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor, ler a sua palavra e meditar nela. Isso é para que possamos crescer na nossa vida espiritual. E o Senhor nos ensina a buscar a Ele todos os dias através da sua palavra, meditar na sua palavra dia e noite. Sempre que tivermos oportunidade, leia a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler um texto da palavra que nos ajuda a entender como é bom servir o Senhor e a recompensa que se tem em ser um servo fiel, uma pessoa que se dedica a trabalhar arduamente na obra de Deus. Vamos lembrar de duas personagens, não só de duas, mas de mais personagens que se dedicaram a servir o Senhor. A nossa leitura hoje é em Romanos 16, versículos de 1 ao versículo 6. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assicrito, Fegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Olha só, nessa lista de nomes aí, qual deles você escolheria para o seu filho ou sua filha? É difícil, né? Não é os nomes comuns para nossa época, nossa região. E muitas vezes nós olhamos para os nomes e já ficamos assim, porque temos um coração ruim. A gente muitas vezes quer olhar para as pessoas, e ver pela aparência, o nome, e já começa a ter um certo julgamento. Mas veja, isso é um sentido ruim em nós, seres humanos. Porque dessas pessoas que foram mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo, são pessoas que ele estava sendo gratas a elas pelo trabalho, pelos esforços que fizeram em servir o Senhor, em trabalhar na obra do Senhor. E a gente dá um destaque para dois nomes, dois personagens, que é Trifena e Trifosa, porque são os nomes até estranhos, para nossa região, para nossa sociedade, enfim. Não é comum. A biografia dessas duas mulheres é muito resumida, mas vamos procurar ver, além da letra, o que pode ser reduzido. Moravam em Roma, eram conhecidas de Paulo, seriam gêmeas, não sabemos. Sua idade, nem o que fizeram e como morreram. E isso geralmente as biografias contam, mas aqui consta além dos nomes que trabalhavam arduamente no Senhor, tanto que seus nomes foram registrados na Bíblia. E isso é muito importante, meus amigos, porque quando nós somos lembrados por Deus, como servimos de exemplo para falar, como Jó,
e tantos outros, né, que se envolveram na obra do Senhor, e Deus menciona: você viu meu servo Jó? E aqui o apóstolo Paulo lembra dessas pessoas porque cooperaram com o trabalho do Senhor na obra de Deus. Isso é gratificante, porque nós estamos passando por esse mundo, mas devemos ser lembrados por algo. E por que nós estamos sendo lembrados? Como as pessoas vão lembrar da gente? Quando as pessoas estão no caixão, lá no seu velório, né? As pessoas falam assim: era uma pessoa muito boa. Era uma pessoa muito legal. Mas será mesmo? Será se realmente era? Ou a gente está ali falando por educação? Nós devemos ter cuidado conosco. Enquanto estamos aqui com um fôlego de vida, nós estamos preparando a nossa eternidade. Nós estamos cultivando aquilo que vai agradar a Deus ou não. Esse é o momento que nós temos, enquanto estamos vivos aqui, de estarmos envolvidos na obra de Deus e sermos lembrados com uma boa lembrança. Deus as honrou aquelas mulheres, tornando-as conhecidas de todas as gerações. Agora meditemos um pouco no que provavelmente fizeram para ser possível imitá-las. Paulo escreveu certa vez aos Coríntios: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Imitar alguém que possui virtude certamente vale a pena. No tempo de Paulo, a vida dessas mulheres, a vida em Roma era muito dura para os cristãos. Mais tarde foram até acusados pelo imperador de terem posto fogo à cidade. Creio que viviam na clandestinidade, como acontece ainda hoje aos cristãos na China, na Coreia do Norte e em alguns países muçulmanos. E quero até lembrar isso porque nesse fim de semana tive a oportunidade de assistir uns vídeos lá do Portas Abertas. Se você tiver a oportunidade lá no YouTube, você pode assistir vídeos dos Portas Abertas, e você vai ver muitos relatos difíceis de pessoas que se dedicam à obra do Senhor, que são massacradas, são mortas, são perseguidas. E muitas vezes a mídia tradicional, né, isso não chama atenção para ser divulgado. Raramente uma pequena nota se fala, né, mas não dá tanta importância. Mas saiba que um dia tudo será revelado e Deus pedirá contas de todas as pessoas, das suas ações. E o que vale para nós hoje não é ter um nome bonito, né, ter uma aparência bonita, bela, mas o nosso comportamento, né, o que nós fazemos para Deus. Somos um perseguidor da sua igreja ou somos um multiplicador de pessoas para o reino dos céus? Somos um divulgador das boas novas, somos ministros do reino dos céus. Enfim, se nós não estamos com o Senhor, nós estamos contra Ele. Não existe meio termo diante da nossa vida cristã. Ou somos de Deus ou não somos. Nós devemos estar atentos para ver pessoas com nomes tão estranhos naquela época, né, para nós hoje, mas que foram lembradas pelo Senhor na sua palavra, e hoje no século 21 estamos lembrando delas. E muitas pessoas hoje que estão no anonimato desses países muçulmanos, né, também nos países como China e Coreia do Norte, que são perseguidas por ler a palavra de Deus, por cultuar a Deus, por louvar o seu nome. Deus está atento a todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe. E Ele permite muitas coisas acontecerem porque Ele tem algo especial para todos nós, todos aqueles que se dedicam a andar com Ele. Um trabalho que certamente faziam era suprir as necessidades básicas dos irmãos. Estamos falando aqui das personagens Trifena e Trifosa, né? Na época de Paulo, elas trabalhavam, suprir as necessidades básicas dos irmãos da igreja e de outros pobres, pois a prática do amor é esperada dos cristãos. Deve ser uma marca registrada por aqueles que servem a Cristo, ser praticantes, ser bondosos, né, com as pessoas. Lembremos ainda que naquele tempo as mulheres em geral não eram respeitadas ou consideradas. Com isso, o trabalho delas tornou-se árduo, difícil, por não ser reconhecida nem ser valorizadas. É interessante notar que em Roma diversas mulheres mereceram destaque, entre elas Priscila, que pôs em risco a sua vida, e Febe, que tinha sido de grande auxílio para muita gente, incluindo Paulo. Havia uma Maria em Roma, havia Júnia,
parente de Paulo, Perside, a mãe de Rufo, Júlia e a irmã de Nereu. As dificuldades que elas enfrentavam existem também hoje e no nosso país, até vindas de falsos cristãos que tentavam e tentam introduzir-se no grupo e precisam ser reconhecidos. Vamos aprender com essas mulheres. Vamos aprender com pessoas que, mesmo não sendo reconhecidas, mesmo estando lá em dificuldade, foram importantes para o reino dos céus. Nunca diga na sua vida que você não pode fazer nada, porque nós podemos sim. Nós somos criados à imagem e semelhança do Altíssimo, né? Nós temos capacidade que Ele nos deu de poder pregar o seu evangelho, de ser bondoso, de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Alguma coisa você pode fazer para você ser lembrado por Deus. Muitos de nós, preocupados em dar nomes bonitos para nossos filhos e até admiramos pessoas pelos seus nomes, mas será se isso é realmente importante? Não é que seja errado escolher nomes bonitos para nossos filhos, mas escolher nomes bonitos não significa que aquela pessoa de nome bonito fará só coisas boas. Devemos entender que devemos buscar a santidade, ensinar nossos filhos a temer, amar a Deus e obedecer aos seus ensinamentos. Assim seremos reconhecidos não pelo nome bonito, mas pelas nossas ações, por ser uma pessoa que faz a diferença no mundo em que vive. Vamos lembrar um trecho lá de 2 Crônicas, né, capítulo 21, no versículo 20, tem um versículo muito importante que eu queria compartilhar com você, em que diz de um personagem chamado Jeorão. Tinha Jeorão 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Ou seja, foi-se sem deixar de si saudade. Quantas pessoas que você conhece que vivem dessa forma como Jeorão? Será se nós estamos plantando coisas boas que seremos lembrados pelas pessoas quando partirmos daqui? De que forma? Acredito que ninguém gostaria de ser reconhecido dessa forma como foi reconhecido Jeorão. Devemos ser reconhecidos como servos de Deus que andam conforme a sua vontade, que ama com todo o seu entendimento ao Senhor e ao seu próximo como a você mesmo. E você? Deixa saudades por onde você passa? Deixa alegria? Traz as boas novas? Traz alegria para as pessoas quando você conversa com elas? Você é lembrado como Trifena e Trifosa? Como você é visto diante da sociedade onde você está? Diante das pessoas na sua igreja onde você frequenta? Na sua casa com seus parentes? Na sua cidade, as pessoas te conhecem? E elas conhecem e falam o que é de você? Será se você realmente está produzindo frutos que agradam ao Senhor? Nós devemos ser reconhecidos, amigos, não pelas pessoas, mas por Deus. Porque Deus revela como revelou essas duas mulheres, Trifena e Trifosa, como as outras pessoas que foram mencionadas na sua palavra, que foram realmente dedicadas à sua obra, que foram realmente obreiros aprovados, que viveram além do seu tempo, viveram com a sua mente focada no céu. A sua visão era a eternidade, é andar com Deus, e não vivendo para esse mundo mau, um mundo que tenta nos tirar da presença do Senhor. Vamos aprender com personagens que foram, na sua época, hostilizados, não foram reconhecidos, mas mesmo assim fizeram a diferença na sua época. Você tem praticado a leitura da palavra de Deus constantemente? Você tem orado a Deus pedindo para que o seu Espírito Santo te dê força e sabedoria na tua caminhada? Para que Ele venha a te dar força suficiente para você vencer as dificuldades e não desanimar na obra do Senhor, na tua missão? Pois Deus está sempre com a sua mão estendida, te dando a oportunidade para se levantar das dificuldades, encontrar forças nele, para continuar levando boas obras às pessoas, a reconhecer Jesus como seu único Salvador. Você lembra quando foi
que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa não ser acusado por ninguém e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será.